Silvio, obrigada pela sua presença aqui para falar sobre um assunto que nem todo mundo gosta, que é imposto de renda, mas que quase todo mundo não tem como escapar, não é isso? É verdade, obrigado pelo convite, né? Todo ano, nesses períodos agora de março a abril, nós temos essa obrigação, alguns têm a obrigação de declarar. Já vamos começar então falando, quem é que tem obrigação? Quem é que tem que fazer essa declaração? São vários itens. Agora, os que têm maior abrangência, o que alcança a maior quantidade de contribuintes, são os que eu vou enumerar aqui agora, por exemplo. Se o contribuinte ao longo do ano de 2015 recebeu rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 28.123,91, ele está obrigado a declarar. Mas ele pode não ter recebido rendimento tributável, só rendimento isento, por exemplo, rendimento de caderneta de poupança e outros mais. Mas se ele recebeu só rendimentos isentos em valor superior a R$ 40 mil, ele também está obrigado a declarar. Ele pode até não ter recebido rendimento nenhum, nem isento, nem tributável. Mas se ele tinha a posse ou propriedade de bens no dia 31 de dezembro de 2015, em valor superior a 300 mil, ele está obrigado a declarar. Por exemplo, uma casa, um apartamento, ou a junção de um apartamento e um imóvel, um apartamento e um carro, juntando tudo. Todos os bens acima de 300 mil, ele está obrigado. Se ele operou em Bolsa de Valores, ele está obrigado a declarar. Pode ter ganhado, pode ter perdido, independente de ter sido R$ 1.000 ou R$ 1 milhão, está obrigado a declarar. São várias situações, essas são as mais abrangentes, que alcançam a maior quantidade de contribuintes. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem ideia de quantos contribuintes devem declarar? Nós estimamos que até o dia 29 de abril, que é quando se encerra o prazo, aqui no Rio Grande do Norte, coisa de 305, 306 mil pessoas declarem nesse ano, que corresponde a um aumento de 2,1% em relação ao do ano passado. E para esse ano, quais são as novidades aí do leão para abocanhar o Tem uma novidade boa. No ano passado, até as declarações do ano passado, nós tínhamos 3 botões diferentes, agora que está sendo feito na declaração num só botão. Nós tínhamos antes de ter um botão para verificar pendências na declaração, para verificar se estava tudo em ordem. Tínhamos o botão para gravar. O botão que você diz é na tela. Um ícone. Um ícone na tela. Quando a pessoa entra na tela, então ela tem um botãozinho que é um link. Um botãozinho, um ícone, né? E verificar a pendência, um outro para gravar e um outro para transmitir. Sim. Agora existe um botão ou um ícone de nome entregar a declaração que faz as 3 funções ao mesmo tempo. Ele verifica as pendências, se não houver pendência, já grava no disco rígido do computador aquela declaração, que é já no arquivo .dec, pronto para transmissão, e logo em seguida já transmite. É uma simplificação. Uma outra mudança que houve para esse ano é que, para constar numa declaração como dependente, se esse dependente vai constar numa declaração, se ele tiver completado 14 anos até 31 de dezembro de 2015, ele terá de ser colocado o CPF dele. E por que isso? Porque para a Receita Federal, confrontar dados é muito mais fácil, muito mais viável confrontar com números, ainda mais CPF, que tem um algoritmo, né, que tem um código de dígito verificador. É muito mais fácil, é muito mais preciso do que comparar apenas nomes. E em relação aos profissionais autônomos, a gente sabe que quando a pessoa tem a carteira assinada, então as coisas ficam mais simples, mas e a pessoa que presta um serviço? Teve alguma alteração? Houve uma alteração para alguns tipos de profissionais autônomos, não são todos os autônomos. Para médicos, odontólogos, quer dizer, dentistas, para advogados, para psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, só esses profissionais, eles na declaração, ao informarem o rendimento que receberam de pessoas físicas, de rendimento do trabalho não assalariado, já que ele é autônomo, ele terá de informar o CPF daquele que pagou o serviço para ele. Obrigatoriamente terá que declarar. E por que isso? Pensa-se, é a Receita Federal que está querendo aumentar o seu rol de fiscalização? Pode ser até que ajude a fiscalização, mas o objetivo dessa medida não foi essa. O objetivo dessa medida é fazer com que haja uma quantidade menor de declarações retidas em malha fiscal. Porque quando o contribuinte tem despesas médicas em valor substancial em relação aos seus rendimentos, ele certamente vai cair na malha fiscal e vai ser chamado para trazer a documentação mostrando que teve aquela despesa médica efetiva. Com essa sistemática agora, quando um contribuinte informa que teve uma determinada despesa e que pagou para um determinado médico, se o médico informa também que recebeu dele, o próprio sistema depura e ele não vai ter a declaração retida de malha, ele não vai ter preocupações, as pessoas não gostam de receber a intimação da Receita Federal para comparecer, não gostam de ter que selecionar documentos e levar para justificar, para comprovar aquela despesa médica. Então isso vai facilitar muito a vida do contribuinte e a vida do profissional também. O que a gente pode declarar? Fica muito na dúvida, né? Como o senhor falou agora, uma despesa médica,
A gente pode declarar, a gente sabe que escola, né? O que mais que a gente pode declarar? Assim, o obrigatório para se declarar é o rendimento. Né? Aquele rendimento que você teve, você tem que declarar, se tiver obrigado a apresentar a declaração. Agora, as despesas são facultativas, mas são boas para o contribuinte. Então, o contribuinte quer declarar aquela despesa para diminuir a base de cálculo e pagar menos imposto. Então, os rendimentos, eu gostaria de fazer uma observação sobre os rendimentos. Praticamente 52% das declarações que caem em malha, caem por causa de omissão de rendimento. O contribuinte não pode esquecer de omitir qualquer rendimento que tenha recebido. E um detalhe é que, se um contribuinte põe um dependente na sua declaração, se esse dependente eventualmente teve rendimento, esse rendimento também tem que ser declarado. Isso é muito importante. Muitas vezes ele não Uma declara. mãe, por exemplo, que tem um filho de 17 anos e que já atua e que trabalha, então esse rendimento dele tem que constar na declaração dela. Isso, tem que constar e muita gente não sabe disso, não é que não intencionalmente, voluntariamente omitam. É que não sabe, as pessoas não conseguem, não têm ideia disso aí, não tem conhecimento. Então o que acontece? Existe uma declaração chamada DIRF que as fontes pagadoras, as empresas, os órgãos públicos apresentam para a Receita Federal, dizendo quanto pagaram e quanto retiveram na fonte. Isso no sistema é confrontado e muita declaração cai em malha por causa disso. Então esse rendimento é obrigatório, a pessoa tem que declarar. Quanto às deduções, as deduções principais que existem são as despesas médicas e despesa com instrução. Né? Despesa médica não tem limite de valor. Se a pessoa teve despesa médica pagando plano de saúde, pagou por uma cirurgia, se você levou ao dentista, fez algum tratamento durante o ano todo, tudo isso você pode colocar. Tudo isso é dedutível. Eu gostaria de fazer psicólogo também, né? Psicólogo também. Psicólogo também. Psicanalista não. Psicanalista não. A lei, quando o legislador, quando fez a lei, estabeleceu que a dedução de uma despesa com psicólogo é dedutível, de psicanalista não. Que coisa. Mas uma coisa interessante de se falar, também para alertar o contribuinte, é que a despesa médica, ela é a despesa paga a um profissional, a uma clínica, a um hospital, ao plano de saúde, mas se a pessoa vai a uma farmácia e compra um remédio, isso aí não é uma despesa médica no sentido semântico, mas não é uma despesa médica dedutível na declaração do imposto de renda. Não adianta declarar isso, medicamento não adianta declarar. Tem uma pergunta interessante que a gente recebeu por e-mail, que é sobre empregados domésticos. A pessoa tem uma empregada ou tem um empregado em casa, isso está tudo regularizado, com carteira assinada, ela pode colocar esse custo? O que ela paga de contribuição previdenciária como empregador doméstico é uma despesa abatível diretamente do imposto, dedutível diretamente do imposto, não é nem da base de cálculo do imposto. E ele pode fazer isso até o valor de R$ 1.182,20. Entendi. Quer dizer, durante o ano de 2015, aquela contribuição previdenciária do empregador doméstico pode servir para diminuir a quantidade de imposto a se pagar, imposto de renda a se pagar. Tem algum site, algum telefone que a pessoa que fica com dúvidas ali, está fazendo a declaração e fica com alguma dúvida, ela possa entrar em contato com a Receita? Olha, Daniele, o contribuinte que tiver dúvida ao fazer sua declaração, e a declaração de 90% das pessoas é muito simples, mas tendo dúvida, ele tem dois grandes aliados. Um é o Perguntão, que está no site da Receita Federal. São mais de 700 perguntas com as respostas. E já com as respostas. Dificilmente o contribuinte não vai tirar a sua dúvida analisando, pesquisando no Perguntão. Se pesquisa por palavras. Esse é um link que chama Perguntão. Dentro do site da Receita Federal existe esse aplicativo chamado Perguntão, que a pessoa pode baixar no seu computador. O outro grande aliado é o ajuda do próprio programa do Imposto de Renda. Ele também se pesquisa por palavra, em PDF, tira muitas dúvidas. Agora, se o contribuinte, mesmo assim, não conseguir sanar suas dúvidas, ele pode também, no site da Receita Federal, proceder ao agendamento e consultar os nossos auditores no plantão fiscal. Qual que é esse site santo aí que tem tantas respostas para o contribuinte? É o www.receita.fazenda.gov.br. Mas se botar no Google Receita Federal, já vai direto. O Perguntão também, se botar Perguntão Receita Federal, já vai direto no site. Direto. Silvio, obrigada pela sua participação aqui. É sempre um assunto que, com certeza, a gente pode ficar conversando bastante tempo, porque todo mundo tem uma vida diferente, todo mundo tem as particularidades para poder colocar ali na sua declaração e é um assunto que interessa, a gente não tem como escapar. Obrigada. Disponham sempre e obrigado pelo convite. Físico em Pauta de hoje fica por aqui. Eu agradeço demais a sua presença, a sua participação aqui no programa. A gente se encontra no próximo. Até lá!